dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, 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 vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas os coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e num alto e tosco monte vi o vulto de Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui no encerramento do trimestre, analisando o livro do Êxodo. E eu gostaria de convidá-los, antes dessas considerações, para uma palavra de oração. Santo Deus, sabemos, Senhor, que somos réis mortais, frágeis, e dependemos plenamente do Teu poder, da Tua direção, para nos manter de pé no cumprimento e exercício da missão que Tu tem confiado a todos nós. Nos proteja e nos guarde, Senhor, para que nada de mal venha nos atingir e nos prejudicar durante o exercício de nossa missão. Nos abençoe a compreensão do tema que analisaremos agora, para que possamos ter condição de compreender, de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir o índice do trimestre para revermos juntos o que analisamos até agora. Na primeira lição, o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Nós vimos que nasceu ali um libertador. Inclusive, Satanás, sabendo que nasceria um libertador ali, ele próprio achou que já era Jesus que ia aparecer para libertar o povo de 430 anos de escravidão. Só podia ser, E promoveu aquele genocídio em massa lá no Egito, na nação, ordenando a execução das crianças recém-nascidas. Mas esse, que não era Jesus, mas era um homem normal, não era um filho divino, mas um homem de carne e osso, estava nascendo realmente para libertar e libertaria o povo de Deus lá do Egito. Mas vimos o nível de opressão que sofreu o povo até que surgiu o libertador. Como nós também no mundo temos sido oprimidos nesse velho mundo, da onde você menos pensa que vai vir uma opressão, vem. Até de dentro de casa pode acontecer. E você, oprimido,
situações que nos levam a balançar na nossa estrutura com um propósito maligno de nos derrubar em nossa fé. Mas nós não permitimos isso e conseguimos ficar de pé, assim como esses conseguiram receber Moisés, cuidar de Moisés e ter a certeza que Deus estaria adiante em todas as providências e detalhes necessários para que o propósito de Deus se cumprisse na vida do seu povo e na vida de cada um deles, como na nossa vida hoje. Na lição 2 nós estudamos a sarça ardente. Aqui nós estamos falando da primeira aparição física de Deus diante de Moisés, disfarçado evidentemente num fogo que consumia aquela vegetação do deserto, que se fosse fogo normal destruiria por completo aquela vegetação. Mas esse fogo era um fogo que teve o mesmo efeito da fornalha de Nabucodonosor na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Um fogo que perdeu a lógica que nós conhecemos de fogo desse mundo, com a presença do Altíssimo. Pode um fogo virar ar-condicionado, ser invertido os seus valores e os seus propósitos? Pois é, lá na fogueira de Sadraque, Mesaque e Abdenego foi assim. Aqui essa sarça também era queimada e não se consumia. E no entanto, ali dentro estava o próprio Filho do Deus vivo conversando com Moisés. Depois da lição 3 nós vimos começo difícil. Irmãos, essa missão de Moisés sair daquele lugar ali, ir até o Egito e desenrolar tudo que desenrolou lá, irmãos, foi muito tenso. Muito tenso, muita tensão. O próprio Moisés penou feio antes de chegar lá, com aquela jogada de que a mulher dele não tinha circuncidado um dos seus filhos. E Moisés quase morreu por isso, por causa da atitude da sua companheira. As bênçãos, ao invés de bênçãos cair sobre a vida de Moisés e da sua casa, estava agora sendo pressionado por uma grande tragédia, por causa da atitude de uma mulher que não teve temor a Deus no seu verdadeiro sentido, que se tivesse naquele momento não teria acontecido o que aconteceu. Teve que aprender a ter temor de Deus, perdendo a estabilidade da sua própria condição de ser humano, passando por um sufoco daquele. E quantas vezes, né, nós seres humanos fazemos o mesmo. No quarto estudo que nós tivemos, as pragas, irmãos, conflito aberto. Ali foi uma coisa tremenda que aconteceu, de uma praga atrás da outra, expondo o poder maravilhoso de Deus, e nós podemos, com esse relato histórico, assistir o que um coração duro é capaz de fazer. É capaz de impedir a entrada da própria luz do próprio Deus, como foi o caso de Faraó, que das pragas, as 10 não resolveu a questão dele, e ele teve que morrer lá no Mar Vermelho depois, destruído pelo poder do Deus vivo, como todos os ímpios serão um dia, que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, e no desfecho do milênio nem se fala, que todos estarão juntos, juntamente com Satanás, e serão destruídos para todo sempre, exterminados, extintos. A lição 5, a Páscoa, justamente o selo da última praga. A Páscoa que celebrava a libertação, a cerimônia que marcaria a libertação do povo de Deus do Egito. Que coisa, né, meus irmãos? O anjo omitiria de entrar naquelas casas para destruir. Isso é o que quer dizer Páscoa, omissão. Que coisa. O sexto tema, a travessia do Mar Vermelho. Uma palavra resume isso aí, poder. Nunca ficou tão claro, tão objetivo, a manifestação do poder de Deus como essa cena, numa região que tinha aproximadamente 10, 12 quilômetros de largura, e ver os paredões muito mais altos do que o ser humano,
paredões gigantescos na profundidade ali do mar, paredões de 10 a 20 metros de altura de cada lado, e eles naquele corredor passar em seco para o outro lado. Aquilo ali foi uma manifestação extraordinária do poder de Deus. E quando o exército egípcio entendeu que eles também poderiam passar e entrou atrás para sacrificar o povo, os paredões foram desfeitos em cima do exército. E morreu Faraó com todo o seu exército. Poder. Brincaram com o poder de Deus. Os hebreus passaram todos para o outro lado. Tranquilo, sem problema nenhum. Depois do sétimo tema, o pão e a água da vida. Irmãos, aqui foi muito interessante porque dentro daquela nuvem tinha uma estrutura tão extraordinária, camuflada por essa nuvem, que a padaria produzia um pão de nível celeste, que sustentava o povo, era saboroso, e sem falar que o povo depois ia falar mal desse pão, ia enjoar do pão, ia pedir carne, que eles estavam doidos para comer as coisas, que eles eram dependentes, viciados lá no Egito. Coisa esquisita. E a água da vida, quantas vezes, né? A água da rocha, a água curada que era amarga, e assim sucessivamente. Eles não passavam sede, eles não passavam fome, porque as representações do corpo e o sangue de Cristo estavam com eles o tempo todo no deserto. Claramente, claramente. Depois do oitavo tema, a aliança do Sinai. Uma aliança estranha, né? Só um lado que cumpre, o lado de Deus. Porque o lado do ser humano, até hoje, é uma verdadeira canseira, né? Se comprometem e não cumprem o compromisso com Deus. A palavra está aí revelada, ensinando tudo que a gente deve fazer para poder sair lá na ponta do Mar Vermelho, né? E o povo não está nem aí. As profecias tudo se cumprindo e a igreja morna, na sua maioria absoluta. Uma mornidão que Deus está a ponto de vomitar da boca. Tudo porque não cumprem o lado que deveria cumprir do compromisso feito com Deus. Coisa grave, né? No nono tema, vivendo a lei. Aqui nós vimos ajustes comportamentais. Para isso foi decalogado os 10 mandamentos que existiam há muitos anos, desde o Jardim do Éden, conhecido em 2 mandamentos, mas todo mundo sabia que para guardar o primeiro, que é amar a Deus acima de tudo, tinha 4 formas de amar a Deus acima de tudo. Não tendo outros deuses diante de Deus, não mexendo com imagem de escultura, não levar o nome de Deus em vão e guardando o sábado. E os outros 6 mandamentos, desde honrar pai e mãe até na cobiça das coisas alheias, esse mandamento, esses 6 mandamentos demonstrava como amar o próximo como a si mesmo. Essa lei resumida em 2 é o que Adão conheceu, é o que Abraão conheceu, né? E agora lá no Sinai teve que decalogar, teve que desenhar, fazendo um decálogo, né? Para que o povo entendesse direitinho o que é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Ajustes de comportamento, expressão do caráter de Deus, a lei de Deus. Depois do 10º tema, a aliança e o modelo. Aqui nessa lição nós percebemos que o povo virava e mexia. Não pode deixar cada um fazer tudo que o Senhor falar. Que eles acabavam de ver uma manifestação de poder, coisas do gênero, né? Igual ele estava lá no Sinai o tempo todo, falava isso. Mas era fogo de palha, purinho. Tipo aquela semente que cai no lugar que tem pedra, que Jesus falou na parábola do semeador, né? A raiz desce, mas não tem solo profundo. Assim que o sol aparece, ela murcha. É o fogo de palha, né? Assim foi o povo de Deus e não mudou nada. Continua até hoje do mesmo jeito. Depois da lição de número 11, nós vimos a apostasia e intercessão. Vimos o caso do bezerro de ouro. Um absurdo, né? Mas muitas formas de bezerros de ouro têm sido manifestado em todas as religiões do mundo. As pessoas adoram tudo e qualquer coisa, menos ao verdadeiro Deus. Adora dinheiro, adora celular, adora um tanto de coisa e toma tempo, perde tempo com coisas banais e não se ocupam tempo com as coisas de Deus. No verdadeiro foco da missão, de ir a todo o povo, tribo e língua, pregando e ensinando tudo que eu vos tenho ensinado.
Os poucos que fazem isso têm carregado a obra nas costas. Mas um dia estaremos diante de Deus para ver sobre tudo isso em detalhes. E eles tiveram a intercessão de Moisés e temos hoje a intercessão de Cristo por nós, para ter misericórdia e nos acudir dessa situação lamentável da mornidão. Sabemos que o quente é quente, o frio é frio, mas o morno Deus está a ponto de vomitar. E na lição passada, lição 12, peço-te que me mostre a tua glória. Foi o que nós vimos, né? Moisés abriu uma amizade tão grande com Deus que passou a ser visto e conviver com ele face a face. Coisa mais linda, meus irmãos. Vale a pena. Coisa linda. E hoje, para o encerramento do trimestre, o tabernáculo. Êxodo 40, verso 34 e 38. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Irmãos, em resumo, aqui deixa a impressão de Gênesis 3:9, Deus perguntando para Adão, né? Onde estás? Ele montar no centro do acampamento o tabernáculo, e ali agora todo o sistema de rituais que chamava o povo de volta, o pecador de volta, para refletir, abandonar o pecado, se arrepender e abandonar o pecado e sair dali com vida nova, era tudo que representava todas as cerimônias do santuário, que assim nós estaremos aprofundando daqui para a finalização. Aqui no segundo tema, o sábado do Senhor. É engraçado que muitas religiões criticam, né, de alguma forma maldosa, os adventistas por guardarem o sábado. Mas na realidade, se a gente observar Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3, nós vimos que o sábado já estava ali no Gênesis, no jardim do Éden, né? Se observarmos também que Abraão guardou os mandamentos de Deus, Abraão estava 500 anos antes de Moisés. Como Gênesis 26:5 fala que Abraão guardou os mandamentos de Deus. E se nós formos para o Novo Testamento, Jesus, quando foi levado para a sepultura, lá em Lucas capítulo 23, verso de 54 a 56, fala que elas colocaram o corpo lá no sepulcro e no sábado repousaram conforme o mandamento. Quer dizer, Jesus estava ali morto e elas guardando o mandamento que Jesus, que tinha por costume ir à sinagoga aos sábados, como está também no relato bíblico, né, do Evangelho de Lucas, elas continuaram a guardar depois da morte dele. Curioso isso, né? E se for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 44, também nós vamos perceber todo sábado a igreja como dia de culto. No tempo do cristianismo primitivo, continuou sendo o sábado, escola sabatina, e não escola dominical, como virou praga pelo mundo afora, né? Nós sabemos que sábado não salva, lei não salva, religião não salva, Bíblia não salva, quem salva é Cristo pela sua graça. Mas as coisas que Deus deixou, escrita pelo dedo dele em tábua de pedra, se já existiam outras formas de escrita, é porque estava representando a eternidade, coisa que imutável. Por isso que 1 João capítulo 2, verso 3, 4 e 7 fala: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e com ele não está a verdade. Não vos dou mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivesse. E aqui a gente podia ficar o tempo todo falando só no Novo Testamento de confirmações autênticas sobre a lei de Deus. E as religiões criticando, maltratando, falando mal dos adventistas, porque guardam os mandamentos de Deus, né? Só estamos obedecendo aquilo que Jesus ensinou, seguindo a palavra de Deus e sabendo que religião não salva nem esses mandamentos. Mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Foi o que Jesus falou. Nós amamos Jesus? Então é isso que importa, o resto é resto. O sábado do Senhor estava lá e bem estabelecido. E no terceiro tema, ofertas e o Espírito, com E maiúsculo. Se estudarmos Êxodo 34, 4 a 35, 36 de 1 a 7, irmãos, nós vamos ver que os hebreus, eles receberam sabedoria vinda do céu para fazer aquele santuário, preparar aquela tenda móvel e desenvolver aqueles rituais todos. Eles eram inspirados para fazer coisas que eles não sabiam fazer, e isso só o Espírito Santo pode trazer. Como hoje ele dá os dons e ele promove os dons
na nossa vida, para que a obra de Deus através da igreja possa ir a todo o povo, tribo e língua. E as ofertas, eles vinham trazendo tanta oferta que por fim Deus teve que pedir para parar. Mandou Moisés falar: para de trazer, não é para trazer mais nada, que já ia desperdiçar. Então o povo tem aqueles ímpetos de querer fazer as coisas assim e tal, mas nós precisamos de entender que tudo tem o seu propósito e o seu objetivo. E isso deve ser sempre assim. Se estendendo adiante, o tabernáculo é construído, o quarto tema. Irmãos, analisando o Êxodo 36, de 8 a 38, e o capítulo 37, capítulo 38, capítulo 39, de 1 a 31, todos esses textos aqui, se a gente for aprofundar, nós vamos ver detalhes dos detalhes da construção do santuário. E vamos ver que, em resumo, as cerimônias do tabernáculo expressavam visualmente as verdades do Evangelho, preparando o povo para receber o Messias, preparando o povo para que aceitasse o grande verbo que viria, a grande ação divina da existência absoluta. E as cerimônias que tinham ali, dentre elas, duas marcam muito. Uma delas, que pode se dividir em duas partes, que é o sacrifício contínuo e o sacrifício pelo pecado, que estava ali à disposição do povo o tempo todo, né? No sacrifício contínuo, o próprio sacerdote ministrava diariamente, no nascer do sol e no pôr do sol, ele sacrificava um cordeiro por todo o povo, sem o povo ir lá. E no sacrifício pelo pecado, quando eles tinham alguma confissão a fazer, cumprindo todos os rituais da lei de Moisés, né? Aquelas ordenanças à parte, além dos 10 mandamentos, mostrando que eles teriam transgredido os 10 mandamentos, e está mostrando que cumpriria com os requisitos exigidos no caso de atingir, tipo, roubou a galinha do vizinho, ele está devolvendo a galinha com alguns pintinhos, que era a exigência, e nada passava batido. Eles tinham que ter consciência de que qualquer prejuízo causado tinha que ser reparado diante de todos. Então eles vinham, traziam a oferta que deveria trazer relativa àquele tipo de transgressão que eles tiveram. Para cada situação era uma situação, desde porções de farinha, e de azeite, a pombinhos, até as ovelhas ou até os bois. Então era bem classificado, mas eles tinham que entender o nível de comprometimento que tinha de acordo com as agressões que faziam. E esse era o sacrifício pelo pecado. Eles vinham, confessavam o seu pecado e mostravam o pagamento para isso. Coisa que Jesus, quando chegou, né, rasgou o véu de cima e baixo e pronto. E o pecador não precisava de intermediário mais para chegar no Shekinah, podia ir direto. E o outro, então, tipo de sacrifício, que era o anual, que era pelo santuário, para limpar simbolicamente o santuário. Nesse representava seguramente o desfecho do conflito, porque eram 2 bodes, um expiatório, como representando Cristo, que morreria por todos, né? E o outro, um emissário, representando Satanás, ao final do milênio. Então esse morria lá, abandonado no deserto, como vai morrer Satanás e os ímpios no desfecho do conflito. Então isso acontecia todo dia 10 do 7º mês, todo ano. Então, meus irmãos, tudo o que acontecia aqui, de fato, era apontando para um Salvador e Redentor de fato. No quinto tema, a presença de Deus no tabernáculo. Irmãos, Êxodo 40, se a gente estudar, nós podemos observar a nuvem e o fogo, né? O tempo todo. E se a gente comparar isso aqui com Apocalipse 21, de 1 a 3, nós vamos perceber que aqui na terra Deus estava lá em cima, o povo estava ali em volta, e lá no Apocalipse, por coincidência, o próprio céu vira um tabernáculo, que é onde está a presença de Deus. E Deus desce, e Apocalipse aí está mostrando no verso 3 do capítulo 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Está aí, meus irmãos. Reunirmos com o Senhor é fazermos parte dessa presença dele consolidada através do vínculo da nossa fé, do que nós cremos e do que nós ensinamos e vivemos. Pensem nisso, irmãos. É muito profundo. A companhia divina hoje na nossa vida nos prepara para a companhia eterna e absoluta no novo céu e na nova terra. É isso que explica. Jesus fez sua tenda com a humanidade. Sexto tema. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio para que era seus e os seus não quiseram. João capítulo 1, verso 14. Irmãos, é muito sério isso. A companhia divina eterna no novo céu e na nova terra.
Ele veio aqui, os que eram dele não quiseram e o rejeitou. E lá no Apocalipse, no capítulo 3, mostra ele dizendo, reclamando de mornos que ele vai vomitar. Porque está do lado de fora, batendo para entrar. Pensa que situação mais grave, irmãos. Muito grave isso. Estou à tua porta e bato. No quente ele não está na porta, ele está dentro do coração. No frio ele está fora e no morno também. Só que ele bate para entrar. E precisa de ser aberto, antes que seja tarde demais. Finalizando o 7º tema, veio para os que eram seus. Olha bem o que está escrito aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 304. Nos serviços do tabernáculo e do templo, que mais tarde tomou seu lugar, o povo era ensinado todos os dias a respeito das grandes verdades relacionadas à morte de Cristo e o seu ministério. E uma vez ao ano, a mente de todos era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e para a purificação final do universo, tanto do pecado quanto de pecadores. Lá no antigo Israel eles eram já preparados para isso, quando fazia a cerimônia do bode expiatório e do emissário, que o emissário era conduzido ao deserto. Eles já vinham se preparando para isso, mas veio para que eram seus e os seus não quiseram, irmãos. E hoje, na igreja de Laodiceia, essa mesma novela está se repetindo, irmãos. As pessoas não estão confiando mais na palavra de Deus, estão perdendo o foco da palavra de Deus. Por isso que Jesus tem que estar do lado de fora, batendo na porta para a gente abrir e tomar as providências necessárias frente ao mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Ó Senhor Deus, nos santifica em Tua palavra, Senhor, e capacita-nos a andar com retidão nos Teus caminhos, a cumprir com a missão que Tu tem confiado a nós. Prepare-nos para o Teu reino, a nós e nossos lares, que naquele grande dia sejamos contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Te suplicamos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar: